Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship. Here I am now, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together. Olá, obrigado para você aí que está nos acompanhando em mais um Quarta Convida, esse programa da Ibrave que está aí prestes a completar 2 anos no ar, sempre trazendo um bate-papo, um comentário, um podcast. Às vezes nós fazemos aquele formato nosso mais usual, né? Que deu origem ao Quarta Convida. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da situação da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando especificamente da igreja local onde eu estou como pastor, mas a situação da igreja no geral. Alguns recadinhos interessantes e algumas situações que a gente percebe que estão acontecendo na igreja de uma forma geral. Nós percebemos, eu percebo com bastante maturidade, depois de tantos anos aí na caminhada cristã, eu percebo que em algumas áreas a igreja ela não consegue crescer. Ela fica sempre atrelada, vai, avança e retrocede, avança e retrocede, e esse avanço, esse retrocesso acabam não tirando a igreja do lugar. Veja, estou falando aqui igreja como instituição, como um organismo responsável para repartir e transmitir a mensagem do reino de Deus aqui nesse mundo. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. O legalismo, ele vai e volta. Tá? Como as pessoas dentro das igrejas, como elas têm o costume de julgar as outras. E com o passar do tempo, esse julgamento ele vai mudando. Alguns anos era por roupa. Você não usava, o homem não usava um paletó, um terno, uma gravata, não era digno de estar dentro da igreja. Algumas igrejas não permitiam sequer o uso da calça jeans. Mulheres só com vestidos, com saias, né? Isso foi sendo quebrado, porque é impossível você viver o século XXI olhando para essas coisas tão banais, tão pequenas, tão medíocres, né? Mas é um exemplo, eu vivi isso aí, não é verdade? Algumas pessoas de outras denominações que sequer te cumprimentavam na rua, não davam uma saudação, porque você era considerado de uma igreja liberal, de uma igreja libertina, para usar uma expressão até mais forte. E isso vai passando. Hoje, pelo amor de Deus, né? Hoje nós vemos o outro extremo. Já atravessamos essa rua desse legalismo de roupa, de costumes, atravessamos a rua e estamos lá no outro extremo, onde o abuso é de outra forma, onde não há respeito dentro da igreja, a vestimenta é mínima, considerada respeitosa dentro da igreja, você não vê mais. Então você percebe que os extremos do legalistas de uma época, eles acabam resultando um legalismo estranho nos dias de hoje, que você não pode sequer fazer uma crítica para uma menina que vai com uma roupa, por exemplo, que ela vai na praia. Não é a roupa de estar dentro da igreja, né? Mostrando o seu corpo, etc. Você não está ali para isso aí. Você tem que ser, no mínimo, uma compostura o mínimo possível. Estou dando um exemplo bem banal, tá? Mas percebemos que a igreja cristã ela critica muito a idolatria da igreja católica no que diz respeito a imagens, a própria questão da igreja, né? A igreja como uma entidade infalível, a questão de um homem como infalível, no caso o Papa, a igreja católica tem o Papa como um homem infalível, ele é falível, ele fica doente, ele erra. Esse Papa que está aí, por exemplo, fala besteira todo dia, ele abre a boca, sai um monte de besteira, né?
até um homem de esquerda, nunca vi um negócio desse, mas estou dando exemplos, né? Exemplos. E nós criticamos muito isso, criticamos nós que eu digo os cristãos tidos evangélicos, pseudo-evangélicos, chamado evangélicos, nem sei se esses termos hoje em dia eles caracterizam alguma coisa boa, ruim ou identificam algum grupo. Mas esses evangélicos são experts em criticar essas atitudes da Igreja Católica e de outras religiões no que tange a idolatria. Mas a Igreja Evangélica está pior. Ela idolatra pessoas. Veja, no pleno século XXI, alguns ainda acham que nós estamos aqui no período do Antigo Testamento, que existem pessoas especiais, que têm nas suas mãos, no seu ministério, como gostam de dizer, o poder de curarem, de ministrarem prosperidade. E tem gente que vai atrás disso, tem gente que acredita nisso. Por incrível que pareça, tem gente que acredita que um ser humano ele é dotado desse poder de curar. Tem gente que acredita que o ser humano ele é dotado num poder de multiplicar o seu dinheiro. Ele tem, né? É uma pena que esse pessoal não vai trabalhar no Ministério da Saúde e no Ministério da Fazenda. Todos os nossos problemas seriam resolvidos, não é verdade? Colocariam em prática essa ação que eles têm, entre aspas, de Deus, para curar todo mundo é curado. Pena que na pandemia parece que deu uma falhada, não conseguiram curar, né? A ainda tentou um feijãozinho aí, mas não deu certo. E na Fazenda, Ministério da Fazenda, vamos lá resolver os problemas dos brasileiros, que a maioria deles é grana, é parte financeira. Mas tem muita gente que vai atrás, idolatra essas pessoas, né? Eu tenho até pessoas que talvez deixem até de assistir o programa. Falam, não, esse cara aí está exagerando. Onde já se viu fulano é homem de Deus, né? Como se nós tivéssemos condições de dar essa tarja, de dar esse subtítulo a alguém, homem de Deus, mulher de Deus, né? Isso aí quem vê é do próprio Deus, é o próprio Criador. Mas eu não sei, a igreja parece que ela não aprende. A igreja que eu digo aí no sentido geral. Nós gostamos dessas coisas. Gostamos do que é místico, não é? Você não gosta de pegar a escritura e basear a tua vida na escritura. Procurar fazer aqui uma leitura. Nós aqui, por exemplo, estamos tentando aí implementar o lecionário, leituras seletivas, leituras que dizem respeito à vida do Cristo, do Senhor Jesus. Usam-se alguns termos, às vezes, que nunca foram termos da Igreja Católica, mas muitos nos abominam porque estamos usando termos da Igreja Católica, e não é da Igreja Católica. Não é? Quando eu cresci na Igreja Batista tradicional, nós usávamos esses termos. Eles se perderam com o tempo. E no lecionário a gente tenta resgatar alguns termos que fazem parte da caminhada cristã, que fazem parte de uma liturgia de um processo cristão mais tradicional. Mas somos criticados por isso, né? Alguns que têm o poder o espiritômetro, lembra que a gente descobriu que existe o espiritômetro, é aquele que mede a capacidade, o nível espiritual das pessoas. Então alguns aí têm um espiritômetro e medem a sua capacidade espiritual. Não, o pastor não é mais espiritual, o pastor é menos espiritual, o pastor não é mais o mesmo. Eles têm essa capacidade. Ou seja, tiraram o Espírito Santo já não tem mais ação, não tem mais coisa, porque eles é que pregam, eles é que enchem as igrejas, eles é que ganham as almas, né? Vamos ganhar as almas, vamos trazer as vidas, ou seja, e eles medem a espiritualidade das pessoas. Então criaram um espiritômetro e o Espírito Santo agora deve estar sem função, não sei qual é a função do Espírito Santo. Jesus então nem se fala, né? Porque Jesus veio para ser servo. Pois se você quiser acompanhe aí a série de mensagens que nós repartimos aí no mês de março e culminamos falando dessa ideia genial de Jesus de se apresentar como servo para servir, pegar a bacia com água, a toalha, ele lavar os pés dos seus discípulos, não esperar que seus pés fossem lavados. Mas essas pessoas têm o espiritômetro. Estão aí dentro das igrejas, idolatrando dons espirituais, idolatrando pessoas que supostamente usam esses dons, não que eles não existam, eles existem, devem ser aplicados, devem ser buscados, porque está aqui. Se não tivesse aqui, não estaria falando. Está aqui, que a gente deve buscar, deve preservar e buscar, né, cultivar os dons espirituais, mas dentro do que está ali.
Fora, como a gente vê aí, não. Então eu fico meio assustado, porque eu vejo que a igreja ela não avança. Ela está sempre presa a essas bobagens, essas coisinhas, julgamentos, né? Pessoas sempre te julgando, falsidade, pessoas que detonaram a tua vida, aí cruzam com você e vêm te abraçar, tal, como se nada tivesse acontecido. Aí você pode pensar, não, tem que perdoar. Isso aí não é nem questão de perdoar, se passa por cima, não liga. Mas a questão é você não esquece das coisas, né? Eu não esqueço. Ah, você tem que esquecer. Não, não tem que esquecer. Não tem que esquecer do Holocausto, para dizer que o Holocausto não foi uma tragédia. Posso pegar o exemplo aí do pinguço que governa o país. Não, né? Não, eu tenho que lembrar sempre do Holocausto. Tem que lembrar sempre do Holocausto, todos os anos. 31 de março, a Revolução. Não, tem que esquecer isso aí. Período militar foi uma tragédia. Tragédia para bandido, para gente de bem, não. Para gente de bem foi uma boa. Pode conversar com as pessoas de bem dessa época aí. Ah, tinha censura, graças a Deus. É censura para as coisas que não prestavam, né? Palavrão, porcaria que não prestava. Tem que ter censura mesmo. Hoje está tudo aberto, está tudo liberado. Se você prefere assim, é a sua opinião, né? A minha é outra. Então, nós esquecemos dessas coisas. Eu esqueço. Né? São coisas que marcam a minha vida e que tem que servir para fazer uma construção positiva. Então, nessa quarta convida, ah, tive vontade de chamar a atenção da igreja, será que eu tenho essa condição ou não, né? Mas pedir, abrir os olhos. Estamos ainda, parece que a gente não avança. Parece que a igreja, eu digo novamente em reforço, no sentido geral, parece que a igreja não caminha, ela está sempre parada. Sempre as pessoas perguntando, aquela igreja é boa, vou para aquela igreja porque é boa. Você não tem que ir para uma igreja porque ela é boa ou deixa de ser boa. Ela tem que pregar a palavra e você tem que fazer a tua parte, que é a missão, alguma coisa, fazer alguma coisa. Usar a tua boca não para criticar, para fazer fofoca, mas para fazer alguma coisa útil. Suas mãos, talento que Deus te deu, né? Dei até alguns exemplos. Você não pode fazer as coisas? Vem servir as pessoas, trazer uma água, fazer uma visita, oferecer um cafezinho, sei lá. Tem tantas coisas que você pode fazer em benefício do reino de Deus, para crescimento do reino de Deus, para que a ideia de um Cristo seja melhor vislumbrada pelas pessoas que estão nesse mundo. Nós estamos perdendo as pessoas. Ah, mas tem igrejas com muita gente dentro. Estão por interesse. Não há base nenhuma do cristianismo dentro dessas pessoas. Ou é porque estão atrás de dinheiro, ou é porque estão atrás de cura, ou é porque estão atrás lá de uma menina, de um garoto, ou de uma outra coisa, ou até por um mero religiosismo furado, fajuto aí, com medo até de que Deus pese a mão e as castigue. Então nós precisamos abrir um pouco os nossos olhos. Como igreja, você é um tijolo da igreja, né? Você é uma parte da igreja. Você está andando, ou você anda um passo e volta dois, ou anda dois e volta um. Então tem alguma coisa errada. Temos que avançar, né? Temos que avançar. Maturidade, crescimento, abrir a nossa mente. Eu chego numa idade que eu já não tolero uma série de coisas, né? De emocionalismo barato, de palavras vãs. Eu já não sou obrigado a aguentar mais essas coisas. As pessoas falam, olha, fulano vai pregar, fulano vai falar. Pô, mas está idolatrando o cara. Cara, eu prego melhor que o cara, ensino melhor que o cara. É que o cara está na mídia, é que as pessoas idolatraram o cara, né? Fizeram do cara um deus aí. Mas o cara é um homem comum. Ele às vezes não tem culpa de nada, né? Ele ou ela. Mas é uma característica. Parece que a gente quer idolatrar, parece que o fulano está lá, lotam as igrejas. Para sair, para você falar de Jesus num dia de Páscoa, numa Semana Santa, você não tem coragem. Ah, é perda de tempo. Ah, não sei o que lá. Então, não perdoa a família, não toleram estar junto no mesmo lugar com pessoas porque você não vai com a cara. Então tem alguma coisa errada. Né? Ou a escritura está totalmente errada, ou a Bíblia e o Evangelho que eu ouvi até hoje, 63 anos, está todo errado e você tem a razão, ou realmente as coisas erradas estão dentro da igreja. E é hora da gente começar a alertar, acender uma luzinha de alerta aí e ver o que nós estamos fazendo de bom. Então, peço aí que você medite bastante nisso que eu estou falando aí.
não é? Medite bastante, pense bastante. Você como igreja, você está caminhando, você está saindo do lugar, ou você sai e volta, retrocede? Você vai para frente e retorna. Tem alguma coisa errada. Então é hora da igreja crescer, é hora da igreja andar. Fica esse quarta convida, com esse alerta, com esse recadinho, e Jesus abençoando. Na próxima quarta estaremos juntos para mais uma quarta-feira diferente, uma quarta-feira com vida. Jesus abençoe você, Jesus guarde a tua família, livre a tua família de toda a malignidade, de toda a influência do Satanás, do diabo, do inimigo, né? As coisas perigosas que estão aí. Jesus preserve a tua família, guarde a tua vida, teu comércio, teu consultório, teu escritório, teu trabalho. Guarde você em Jesus. Até o próximo quarta convite. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to